Olá, alunos. Me chamo Emerson, professor de matemática. Gostaria de dar 2 recados para vocês. Primeiro, não esqueçam de realizar as atividades disponíveis no Classroom. Segundo aviso, tem um link disponível no Classroom para confirmação da presença, da chamada. Não esqueçam de preencher esse link também, de responder a chamada lá. Na aula de hoje, vamos estar trabalhando com potenciação e raiz quadrada exata dos números inteiros. A gente já está trabalhando com esse conceito já algumas aulas antes. Relembrando das aulas anteriores, de divisão e de multiplicação, o conceito de regra de sinal, onde sinal positivo multiplicado por sinal positivo vai ser positivo, menos com menos é positivo, sinais diferentes, negativo, menos, mais, negativo. Essa regra da multiplicação também se aplica na divisão. Sinais iguais, positivo, menos e menos, mais. Sinais diferentes, negativo, menos e mais, menos. Essa é a mesma regra aí para multiplicação e para divisão. O que vamos ver na aula de hoje? Potenciação com números inteiros e a raiz quadrada exata. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Você tem um número com a sua potência representada na forma de multiplicação. Os fatores são divididos, são separados. Você tem 2 elevado a 3, dá 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o sinalzinho, o número 3 em cima, 1, 2, 3 vezes a base, igual a 8. Você sabe também que 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência. Seria o resultado dessa multiplicação ou da potenciação. A potenciação, ela tem uma regra também, onde o expoente é par. Veja, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. E se o expoente for ímpar? O expoente é ímpar, veja, se o sinal da base for negativo, o resultado será negativo. Quando o expoente for um número ímpar, a base da potência terá sempre o mesmo sinal da base. Veja, o mesmo sinal da base vem para o resultado. Resumindo, quando a base for positiva e o expoente par, o sinal é positivo. Quando a base for negativa e o expoente par, é positivo. Quando a base for positiva e o seu expoente ímpar, o sinal vai ser positivo. Quando a base for negativa e o expoente ímpar, vai ser negativo. Veja que o único negativo é a base negativa e o seu expoente ímpar. Neste primeiro exercício, usando as regras, calcule essas potências. Não esqueça, verifique o sinal da base e se o expoente é positivo, ou se o expoente é par ou se ele é ímpar. Tempo para resolver a atividade.
Então, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar o passo a passo? Veja, a letra A é mais a base positiva, mais 7, expoente par positivo. 7 vezes 7, 49. A letra B, mais 4, base positiva, expoente par, sinal positivo. 16, seria 4 vezes 4. A letra C, base positiva, expoente par, mais 9. 3 vezes 3, 9. A letra D, base negativa e expoente ímpar. O resultado vai ser negativo. Dá 6 vezes 6 vezes 6, 216. A letra E, menos 4, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 4 vezes 4 vezes 4, 64. A letra F, a base é negativa, menos 6, expoente positivo. Resultado positivo, 36. Vamos confirmar o passo a passo. Veja, sempre o expoente, ele representa quantas vezes a base vai ser multiplicada. Então, se tem o expoente 2, 7 vezes 7. Se tem o expoente 3, 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Se fosse 4, 1, 2, 3, 4. O expoente, ele significa quantas vezes você vai multiplicar a base. Neste quiz, vamos tentar acertar, tentar identificar o jogo dos sinais. Qual é o sinal de uma potência de base positiva e expoente par? Base negativa e expoente par, base positiva e expoente ímpar, base negativa e expoente ímpar. Veja informe se o resultado é mais ou ele seria negativo, ou a letra A ou a letra B. Tente responder esse quiz.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar o resultado do quiz? Veja, se a base for positiva e o expoente for um número par, ela vai ser resultado positivo, a letra A. E se a base for negativa e o seu expoente for par, vai ser a letra B, é positivo. Se a base positiva e expoente ímpar, ela vai ser positiva. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, ela vai ser negativa. A mesma regrinha que a gente viu agora há pouco. Vamos entrar agora no assunto de raiz quadrada. Relembrando, a raiz quadrada, ela é o resultado da potência. 7 base por expoente 2 seria 49. 7 vezes 7, 49, correto? Logo, no conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de 49 será igual a 7. Perceba que o resultado é a base da potência. Vamos no quadro para explicar mais detalhadamente. A raiz quadrada, ela significa 7 vezes 7. Quando você tem uma figura geométrica que tenha lados iguais, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7, preenchendo ela com o seu devido espaçamento, vai dar 7 vezes 7 igual a 49. Se fizer a contagem, você terá 49 partes de um todo. Então, a raiz quadrada de 49, ela vai ficar igual a 7, porque seria 7 por 7. Veja, como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar o seguinte critério para a questão do resultado ser positivo ou negativo. Quando a raiz quadrada for positiva, o seu resultado será positivo. Quando a raiz quadrada for negativa, o seu resultado será negativo. Neste exemplo, a raiz quadrada de 16 nada mais é do que 4 com expoente 2. 4 vezes 4, 16. Aqui é a mesma lógica, porém o sinal é negativo. Raiz quadrada de menos 16 é menos 4. Pega o sinal da raiz. Neste exercício, tente identificar qual seria a potenciação, qual seria o resultado da raiz, lembrando do sinal. Se a raiz é negativa, o resultado será negativo. Tempo para a solução da atividade.
Então, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja, se o sinal em frente à raiz é negativo, o resultado dessa raiz quadrada vai ser negativo. Então, a raiz quadrada de 4 é menos 2. Recebe o sinal que tem em frente à raiz, menos 2. Pois 2 elevado a 2, 2 vezes o 2, 4. Sem o sinal na frente, deduz que a raiz é positiva. Raiz de 25 é igual a 5, positivo, sem o sinal na frente. Com o sinal mais ou sem o sinal, o número é positivo. Com o sinal na frente negativo, raiz de 36 é igual a 6. 6 com expoente 2, 6 vezes 6, 36. Raiz de 81, sem o sinal na frente, é uma raiz positiva, igual a 9. 9 com expoente 2, 9 vezes 9, 81. Raiz positiva, sem o sinal na frente, igual a 13. De 169, igual a 13. Não tem o sinal na frente, é uma raiz positiva. Então, o seu resultado é positivo. Veja no detalhamento aqui como fica se fosse convertido para a potenciação. Ela é o inverso da potenciação. Se a raiz quadrada de menos 4, menos sinal negativo na frente da raiz, vai dar menos 2. Se for colocar na forma de fatoração, menos 2 multiplicado por 2 igual a menos 4, igual a menos 2 com o expoente 2. A raiz de 25, que é 5, ela ficaria 5 vezes 5 igual a 25, ou 5 com o expoente 2. A raiz de menos 36, menos 6, ficaria menos 6 multiplicado por 6 é igual a 36. Igual a 6, menos 6 com expoente 2. Lembra do jogo do sinal? Sinais diferentes, negativo. Raiz de 81, positiva, não tem o sinal na frente, é igual a 9. 9 vezes 9 é igual a 81. Seria 9 com o seu expoente 2. A raiz de 169, positiva, que dá 13, ficaria 13 vezes 13 igual a 169. Na potenciação, 13 com o seu expoente 2. Vamos tentar resolver esse quiz agora? O valor da expressão da raiz 4, veja que ela está na forma sem o sinal na frente, uma raiz positiva, menos raiz de 16. Qual dessas alternativas seria? Tempo para tentar resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado do quiz? Vamos verificar ali no passo a passo? O valor da expressão raiz de 4 subtraído da raiz de 16 é A, B, C ou D? Seria a letra C, menos 2, pois a raiz de 4 menos a raiz de 16 fica, a raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, menos a raiz de 4, a raiz de 16, dá menos 4, que seria 4 vezes 4, 16. Então, 4 menos 2 igual a menos 2, pois sinal positivo com sinal negativo, sinais diferentes, menos 2. O que podemos concluir, então, sobre a potenciação? Verificamos que a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Repete-se várias vezes o fator, então a potenciação é o número elevado, o seu expoente, quantas vezes vai repetir esse fator. Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. E quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Já na questão da raiz quadrada exata, de um número inteiro positivo, é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Então, se você tiver uma potenciação, você vai ter o resultado seria a raiz quadrada dessa potenciação. Professor, então, aí gostaria de agradecer o acompanhamento aí das aulas. Não esqueçam de preencher as atividades de vocês no Classroom e de preencher também a chamada de vocês. Um ótimo dia!